Oh, meu Deus. Assim como... E aí, pessoal? Só um minutinho. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mas olha, me desculpa aí o horário, porque literalmente eu tô tomando café também agora. Na verdade é um suco aqui, uma broa, um queijo branco. Nunca fizemos, né, um café com pastor, é quase 11 horas da manhã. Mas eu tive uns compromissos e não deu para entrar antes. Então o café com pastor aqui hoje, atrasadíssimo, mas atrasada não está a palavra de Deus, não é verdade? Nós estamos aqui hoje com muita alegria e a minha devocional é essa que eu faço com vocês aqui, né? É aquilo que a gente compartilha com o Espírito Santo, né, durante o dia. Deixa eu aceitar aqui uma pessoa, deixa eu ver quem está aqui. Uma pessoa está pedindo para ser aceita. É Kleber Camargo. Kleber Camargo é de onde? Bom, não dá para ver aqui para acessar o perfil dele, mas parece que ele é de São Paulo. Deus te abençoe, Kleber. Já está aceito, tá bom? Aceitíssimo. Aceitíssimo aí. Seja bem-vindo aí, tá ok? Bom, eu, como eu disse, tive uns compromissos, meu carro, né? Começou a pingar uma aguinha lá, e aí você vai achando que é só uma coisinha, né? Tem que trocar a bomba d'água, tem que trocar a correia dentada, e aí tive que voltar de ônibus, né? E foi bem interessante. Engraçado que assim é a nossa vida, né? A gente pensa que vai viver uma coisa, daqui a pouco está vivendo outra.
A gente imagina que vai ser de um jeito, aí acontece de outro jeito. Por isso que temos que estar preparados, nem nesse. Mas quem está conosco aí, ninguém vai estar, né? Porque o pessoal achou que não ia ter, né? Mas não tem problema não, vai ficar gravado aí. E depois quem desejar vai poder entrar, assistir aí a palavra desse dia aí. Como é que foi seu fim de semana? Hein? Como é que foi aí a sua história, né? A sua história nesse dia, nesses dias finais, né? Nesse final de semana especificamente falando. Aquilo que a gente fala melhor do que aquilo que a gente... Peraí, tem que pedir para ser aceita no grupo. Depois assiste. Depois de entrar. Tem que ter uma pessoa querendo entrar, né? Tô aqui conversando com ela aqui. Tá bom? É a Ana Paula, aqui do bairro. Deus abençoe sua vida. Eu nem sei se ela já entrou aí. Mas eu queria muito compartilhar com você uma palavra que eu falei ontem lá na igreja, entendeu? Mas Deus sempre dá um maná novo, né? E nunca é a mesma palavra. Então eu queria ministrar para você sobre a voz de Deus, sobre a voz de Jesus. Deixa eu ajudar aqui essa pessoa a entrar. Tá tentando entrar no grupo, né? E não tá conseguindo, mas ela vai conseguir. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui. Acho que ela mandou convite. Se tiver algum moderador aí online, por favor, me ajude aí a aceitar uma pessoa que está pedindo aqui. Aí acho que ela já entrou, né? Eu acho que ela já está por aí. E a Ana Paula. Será que a Ana Paula já está por aí? Se estiver, então bem-vinda aí, viu, querida? Deus te abençoe, Ana. Não sei se você está presente já. Se já está, dá um sinal de vida aí pra gente, para o pessoal te dar boas-vindas aí, te conhecer. Tá bom? Então, como eu ia dizendo para vocês, eu queria deixar uma palavra, compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que Deus pode falar com você nesse dia. E quando a gente fala que o Senhor fala, é porque de fato o Senhor fala, né? O Senhor, Ele fala de um jeito que a gente entende que é a sua voz. Então ontem eu ministrei na igreja sobre a voz, né? Que tipo de voz a gente escuta. E existe uma voz que é diferenciada. E lá em Lucas 3, não vou ler não, por causa da hora, vou só falar. Quando Jesus foi batizado, né? Ele ouviu uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. É assim que diz o texto da palavra de Deus. Aquela voz ali do pai falando para o filho, para Jesus, na verdade foi uma voz que estava como se estivesse acalentando, né? Como se estivesse embalando Jesus, porque o pai sabia o que ele passaria, o pai sabia o que ele viveria naquele dia, naqueles dias, naqueles anos de perseguição. Quando ele foi batizado, Jesus começa o seu ministério com 30 anos e com 3 anos ele conclui aquilo que ele veio, para o que ele veio fazer. Mas existem vários tipos de vozes aonde a gente começa a entender às vezes que muitas das coisas que a gente vive hoje, coisas que nós passamos hoje, é tudo fruto de palavras que nós tivemos lá atrás. Lá atrás nós ouvimos palavras, lá atrás nós ouvimos coisas e a gente vai vivendo aquilo ali. Tudo que você escuta, tudo que você absorve, um dia isso vai se materializar. Não se materializar, né, em pedaços de coisa, tá? Mas vai se materializar, se é que eu posso usar o termo, a palavra
materializar na alma, porque a alma é imaterial, né? Mas eu digo assim, vai acontecer de uma forma que foi de acordo com o que você ouviu. E geralmente é assim. As regras, elas podem sair desse ritmo, né? A regra é essa. Mas pode não ser regra quando você absorveu aquilo por tantos anos, mas um dia você fala, não quero isso para mim, não. Eu quero que isso saia da minha vida. Eu quero que isso seja descartado da minha vida. E você começa a viver uma nova história. Você começa a viver uma vida que você não levava até então. Por quê? Porque os seus olhos espirituais foram abertos. E você começou a enxergar o que você não enxergava. Jesus, quando ele ouviu, eis o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho com alegria, ele passou a entender dali em diante que ele não estaria sozinho. A presença do Pai estaria com ele. A presença do Pai estaria quando ele precisasse. Porque Jesus era Deus, mas ele participava da Trindade Santa, participa da Trindade Santa. Então eu queria falar para você hoje o seguinte, que as vozes, elas existem. As vozes, elas estão aí no ar. Nós escutamos vários tipos de vozes. Eu separei aqui 4 itens que eu ministrei. Eu queria falar para você nessa manhã de uma outra forma, de uma outra maneira, para que você entenda o que de fato Jesus quer que você viva num tempo onde as pessoas falam tanta coisa. No Antigo Testamento, sabe como que era? Deus, ele vinha, falava, e o homem escutava e obedecia. As pessoas, elas eram tratadas oralmente. Elas ouviam o que Jeová falava e elas obedeciam. Foi assim com Noé. Não é isso? Lembra de Noé? Você vai fazer um grande barco, assim, assim. Deu, inclusive, as medidas, e Noé foi. Depois foi assim com Abraão. Noé? Não é, e Abraão obedeceu, saiu da sua terra, e depois Deus tornou a falar com ele, que pediu Isaac, não é? E aí Deus pede Isaac, de novo, aquela voz, né, na mente de Abraão. E depois temos Moisés e muitos outros. E até eu falei lá na igreja que Moisés foi interessante, que Moisés foi mais chique, né? Ele teve ele viu mais, ele ouviu e mais um pouco aconteceu, foi que ele queria ver Deus. Só que a árvorezinha pegou fogo, não se queimava, e ali Deus disse, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então Deus sempre falou com o homem. Ao redor, né, os profetas, assim diz o Senhor. Deus falava com os profetas ministravam as pessoas. Só que a poderosa voz de Deus, ela continua falando hoje. Ela continua a ministrar no nosso coração. E quando eu falo que a voz de Deus fala conosco, eu estou falando que a voz de Deus... Opa, tá me ligando aí. Eu quero dizer que a voz de Deus, ela nunca deixou de existir. Mesmo depois que Jesus foi assunto aos céus, ela continuou. Então, em primeiro lugar, para você compreender, é você não ter medo quando Deus falar com você. Não tenha medo quando o Espírito Santo falar com você. Não tenha medo quando você ouvir a voz de Deus. Mesmo se você estiver em pecado. Noé, ele quando escutou, quando ele pensou, está quase na hora, meu bem, falou com a Eva, está quase na hora, a gente comeu da jaca, e aí estamos pelados agora, estamos vendo coisa que a gente nunca viu, a maldade surgiu no nosso coração, e agora o que acontece? Acontece que agora vamos nos esconder, só que Adão esqueceu que Deus, ele não sabia que Deus ele era onipresente, e onisciente, e onipotente. E aí quando eles se esconderam, passa Deus na viração do dia, Noé, Deus fez um teatrinho ali, né? Deus sabia que ele estava ali, Deus podia chegar e, sai daí, vaza, pode sair daí. Mas Deus queria ouvir do homem, Senhor, a gente se escondeu porque a gente está com vergonha, a gente pecou, a gente desobedeceu. E aí, o medo de falar com Deus, o medo em si, aliás, o medo no coração do homem, surgiu no Éden. A psicologia já começou a tratar lá no Éden, né? Desse casal que teve medo, porque estavam desobedientes, estavam desobedecendo, e Deus queria falar com eles. Houve a sentença? Houve, mas você não pode ter medo de falar com Deus. Seja o que for, confessa o pecado, fala das suas tristezas, fala das suas amarguras, fala dos seus erros, fala daquilo que você está passando aí, fala do que você
não conseguiu vencer. Fala daquilo que destrói o seu coração, que destrói a sua alma. Fala, não tenha medo. A primeira coisa é essa, não tenha medo de falar com Deus, ou seja, não tenha medo da voz de Deus, da resposta que Ele vai te dar. Clama, porque eu sei que Deus, Ele tem muito para falar com a gente, e quando eu falo com Deus, Deus também fala comigo. Em segundo lugar, eu queria falar para você nesse dia, que por mais que a gente às vezes tente resolver com as nossas próprias mãos, né, a gente entende que, ou tentando ouvir tantas formas de solucionar um problema, a voz de Jesus é diferente. Amém ou não amém? Sim ou não? Você concorda comigo? A voz dele é diferente. A voz de Jesus é diferente. Há um hino do cantor cristão 222, que ele fala: manso e suave Jesus convidando, chama por mim e por ti. Eis que ele a porta te espera velando, convida a mim, convida a ti. Jesus é assim, ele convida. A voz dele é diferente. Você consegue escutar a voz dele e saber, foi o Senhor que me falou. Não é assim? Foi o Senhor que me falou. Foi o Senhor que me diz, eu falei com Deus hoje. Eu falei com Deus hoje. E nós conhecemos a sua voz, não é verdade? Em João 10, 27 diz isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, as ovelhas de Jesus escutam a sua voz. E nós sabemos que é Ele, que foi Ele quem falou, que o sonho que tivemos de fato foi um sonho espiritual, porque a voz dele é diferente. Você consegue diferenciar. Se o teu esposo te chamar, você que é casada, se o teu esposo te chamar, se o teu filho te chamar, você vai ouvir e vai entender, não vai? Por quê? Porque você conhece. É diferente a voz. É diferente um trote. Mesmo que aqueles trotes sanguinários que fazem em muitas vezes, a pessoa quando começa a escutar, opa, mas esse timbre de voz não é do meu filho. Por quê? Porque é diferente. Aprenda a diferenciar a voz de Deus da voz do diabo, um conselho do homem, um conselho natural e um conselho espiritual, porque a voz dele é diferente e você tem que saber distinguir a voz do Senhor na sua vida. Amém? Em terceiro lugar, eu falaria para você, por exemplo, que a voz de Jesus, essa voz que é poderosa, esse Jesus Cristo maravilhoso, ele deixou uma ordem para a gente. Ele deixou uma ordem. Em Mateus 28, nos últimos versículos, você vai ver que, versículo 19, você vai ver que Jesus disse assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso lá em Mateus 28, 19. Aí passam os 10 dias, lá em Atos 1, 8, ele fala o que? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí o que acontece aí? Acontece que essa palavra poder vem da raiz do grego dunamis. E dunamis é o mesmo que dinamite, né? O Dr. Alfred, que inventou o dinamite, a dinamite em 1866, ele tirou dessa raiz grega. O que é dinamite? O que é dunamis? É o que não se pode controlar. É aquilo que é invencível. É aquilo que não tem como retroceder. Isso é dunamis, isso é poder. E aí Jesus disse, e recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que ele quis dizer com aquilo, com aquela voz que saiu dele, dizendo para eles, olha só, vocês precisam de exercitar aquilo que vocês estão, aquilo que vocês vão ganhar. E depois sim, vocês serão testemunhas. Não é, Alzira? Não é, Sheila? Sheila, você é uma bênção. Você vai ficar até o final hoje aí, viu? Eu repreendo todo espírito contrário na sua mente, na sua vida, no seu coração, no seu corpo, nos seus olhos, e você vai ficar aí até o final dessa transmissão. Tudo bem? Eu estou recapitulando aqui, dando uma enxertada na palavra de ontem. Estou transmitindo aqui para quem não participou ontem da ministração do culto. E aí esse poder está dentro da gente. Esse poder está dentro de mim e de você. E já recebemos dunamis, então agora eu posso ser testemunha onde? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Nós podemos ser testemunhas. Sabe por quê? Porque nós já temos o dunamis. Essa voz que disse lá em Atos 1:8, antes de subir aos céus, é a mesma voz que diz hoje para você: Sheila, você tem poder dentro de você para expulsar qualquer espírito maligno, para expulsar qualquer força contrária. Dentro de você há um poder tão sobrenatural, há um dunamis
tão especial ao ponto de você poder resistir ao diabo. E a palavra de resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então eu tenho esse poder, esse dunamis está dentro da gente. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já recebeu o Espírito Santo quando se converteu, você recebeu, você foi batizado com o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo. Então há poder dentro de você. Escreva aí, há poder dentro de mim, há poder dentro de mim. E aí você vai poder ser testemunha, aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e os confins da terra, como eu já disse, estou repetindo. Você quer ouvir qual voz? A voz que mente para você? Que voz que você ouve agora? Se essa voz te faz mal, repreende agora. Não é Jesus, é um demônio. E diz assim, sai da minha vida, sai dos meus ouvidos, para de falar comigo, eu não quero falar com você. Tá me ouvindo? Você tem essa autoridade para falar agora. Você tem autoridade para você falar esse nome agora. Jesus, filho de Davi, Todo-Poderoso. E para finalizar, em terceiro lugar, a poderosa voz de Jesus, ela consegue realizar, eu já falei aqui, né? Para fechar, aliás, como resumo, a voz de Jesus está ecoando hoje e está te buscando. Assim como ele buscou Adão naquele dia, quando Deus foi buscar por Adão, embora soubesse onde ele estava, a mesma voz hoje fala com você. Cadê você? Vem para mim. Cadê você? Venha. Vem para perto de mim. Vem para onde eu estou. Jesus fala isso hoje para a gente. E eu te pergunto, qual voz você quer ouvir? A voz que diz que você ganha a vida eterna? A voz que diz que você, se você se entregar de corpo, alma e espírito, você vai ter a vida eterna? Ou aquela voz que diz que, pode transar, pode fornicar, pode roubar, pode matar, pode destruir, que eu vou te dar uma coisa bem melhor após a morte. Tem uma religião que diz que, a voz dessa religião, diz que se a pessoa matar, botar uma bomba e se matar em nome do Deus deles, eles ganham o paraíso. Meu Deus, como tem gente no inferno reclamando, dizendo, eu acreditei naquela palavra, e foi uma palavra de morte, uma ordem de morte. Em nome de Jesus, que nesse dia você possa falar assim, Senhor meu Deus, eu quero tanto ouvir a tua voz. Talvez você não saiba ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez você não consegue se sentir filho, filha, mas eu quero te dizer que você não é movido pelo que você sente, você é movido pelo que você crê. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus, a voz daquele que tem o som certo para sair da sua boca, a palavra certa, a ordem certa, que dá ordem aos demônios, e todos têm que se curvar, que se ajoelhar diante daquele que é o Todo-Poderoso. Todos têm que se curvar diante daquele que tem nas mãos as chaves do inferno, inclusive. O diabo nem da casa dele tem a chave, porque Jesus tomou no dia que ele foi apregoar, quando ele foi crucificado. Ele foi lá nas profundezas e ele tomou as chaves do inferno, ou seja, tomou as chaves da morte. Ali Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte quando ele foi para a cruz do Calvário, e depois que ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ali agora ele pode declarar em alto e bom som, como ele disse, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele dá essa ordem, portanto, ide. A sua missão é ir, e para que muitos possam vir. Amém? Que você possa agora sentir essa presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Escuta a voz de Jesus agora aí onde você está. Amém? Aí onde você... Onde é que você está agora? Está no quarto, está no banheiro, está na sala, está no trabalho, está na rua? Não interessa. Jesus está te chamando. Não interessa onde você possa estar. Jesus está aí com você. Você crê nisso?
Se você quer, escreva: eu creio que Jesus está comigo, eu creio que o Senhor está comigo. E olha que está mesmo, viu? Ele está e quer te transformar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia. Esse é o dia que o Senhor tem nos feito. Vamos então falar com o Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero agradecer pela Tua presença, Senhor, agradecer pela Tua vida, na nossa vida. A Deus, quando o Senhor falou para Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, o Senhor estava dizendo que a partir daquele dia, o Senhor não o deixaria só. Embora Ele fosse Deus também, mas Ele também era homem, tinha carne, mas sem pecado. Ele tinha os órgãos vitais dentro de si, os 5 sentidos que nós temos, tudo Jesus tinha como um ser humano normal, mas sem pecado. E Ele conquistou isso aí em Ti, na Sua divindade, Pai. Eu Te louvo, ó Deus, porque isso atingiu a cada um de nós. Isso atingiu a minha vida, atingiu milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que toda voz estranha, todo sussurro do inferno, sejam agora, ó Deus, aniquilados, sejam expulsos, Pai, das vidas preciosas que o Senhor tem guardado nesses dias. Que o Senhor possa produzir, ó Deus, frutos dignos daqueles que Te servem, que Te buscam. As pessoas têm medo, ó Deus, têm medo de saírem às ruas com medo de ouvir alguma coisa. Perdeu, é um assalto, outras coisas mais. Mas, ó Deus, Tu podes fazer além do que pedimos ou imaginamos. Então que a Tua voz doce, mansa e suave, calma, possa agora penetrar em cada coração. Pode ir, ó Deus, em cada dificuldade. A voz doce de Jesus Cristo possa agora penetrar o mais profundo do ser das pessoas. Possam agora, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, estar, ó Pai, acalentando, ó Deus, dando paz, alegria. Quantas pessoas só têm escutado coisas ruins do marido, têm escutado, ó Deus, só coisas desagradáveis, têm escutado, ó Deus, coisas que as deixam tristes, pessoas que denigrem as outras, maridos, ó Pai, que deprimem as mulheres, mulheres que deprimem os maridos, pais que atrofiam os filhos com palavras, e os filhos escutam aquelas vozes, ó Deus, e eles não crescem espiritualmente, eles não crescem materialmente, fisicamente falando. Muda essa história, Senhor. Pessoas que são negativas, ouvem o que é negativo e passam para frente o que é negativo. Pai, não, Deus, nós somos chamados para fora, isso quer dizer igreja, o termo eclésia, é isso, é tirados para fora. Nós somos tirados para fora, para pregarmos as boas novas aos perdidos. E Deus, e a voz que ela vai escutar é essa: Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, está liberta em nome do Senhor Jesus. É assim que queremos ser usados, Pai. Usa os teus servos nesse dia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo bom, Maria? E aí, Maria, quanto tempo? Maria, nós temos uma história, né, Maria? Da volta dela para Jesus. Nossa, foi uma história assim que não dá para esquecer, né, Maria? Aí entrou aí agora, é a Maria Vilar. Deus abençoe, viu? Desculpa, como eu disse no começo, eu nunca fiz live Café com o Pastor nesse horário, né? Quase ninguém entrou aí, o pessoal saiu já, tá trabalhando, enfim. Mas que o Espírito Santo te alegre nesse dia e que toda voz estranha você possa dissipar da tua vida, tá bom? Toda voz esquisita você possa repreender, repreende mesmo. Se alguém te diminuir, se você é negro e alguém falou da sua pele, epa, levanta essa cabeça, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Se alguém disse que você é feio, feia, gordo, magro, que você não vai dar certo na vida, esquece. Fica com o que Deus, fica com a voz de Jesus na sua vida. Só com a sua voz que você vai ter o que você necessita, tá bom? Então Deus te abençoe. Aí vou comer mais um pãozinho, uma broinha aqui, um queijinho branco, delicioso, um suquinho de maracujá, um detoxinho aqui com gengibre, maravilha. E que você possa ter um dia maravilhoso. É o que eu desejo para você, tá bom?
Olha, valeu demais mesmo aí a sua participação. Agora é hora de encerrar, né? Aí tô barbudo, não deu tempo de fazer barba, só deu tempo de chegar a trocar a camisa e entrar para fazer o café com o pastor. Tá? Compartilha depois com a galera, para nós termos aí muitas visualizações de pessoas que estão pessoas que estão vão saber, né, sobre a voz de Jesus, sobre decisões que tem que tomar. E tem gente que não toma decisão, por quê? Porque elas não conseguem, opa, não, esse aqui, elas não conseguem distinguir entre a voz de Deus e a voz do homem, ou do diabo até mesmo, porque o diabo é um anjo de luz, né? Ele vem para te enganar, roubar e destruir. Mas quando você percebe que em Jesus você tem tudo, você esquece qualquer outra voz, só vai querer ouvir a voz de Deus. Tranquilo? Já! É hora de dar tchau, é hora de soltar o like, é hora de soltar o coraçãozinho. Ó, assim, ó. Ok, pessoal? Bom dia pra vocês aí, boa tarde, boa noite. Quem quiser falar alguma coisa pode escrever aí. Quem quiser falar comigo, meu zap é 21, né, Rio de Janeiro, 964930300, 964930300. E você vai poder falar comigo, pedir um conselho, né? Deixa um zap lá que eu respondo a você. Eu respondo, tá? Respondo a todos. É minha obrigação, tá bom? Um beijo grande, ó. Até amanhã, 8h30 da manhã. Tá tranquilo? Tchau, pessoal.